Olá, bom dia, boa tarde ou talvez boa noite, eu não sei a que hora você está assistindo esse vídeo. Esta videoaula está sendo gravada para as turmas de ensino médio do Instituto Federal de São Paulo, campus de São João da Boa Vista. São aulas de Sociologia. Que livro a gente está usando, galera? Sociologia em Movimento. É o livro que vocês têm em casa. É o livro que vocês receberam do Instituto Federal. A gente está agora no capítulo 7, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. Hoje, a ideia é a gente conseguir refletir sobre os significados, os múltiplos significados, as múltiplas aplicações da ideia de democracia. Nas sociedades contemporâneas, ou seja, nas sociedades onde nós vivemos e podemos observar, a palavra democracia costuma designar uma forma de participação popular nas decisões da política. Ou muitas vezes pode significar o direito de escolher seus representantes. Existem determinadas situações que nós relacionamos à democracia. Por exemplo, uma sociedade na qual nós não temos direito de expressar nossas opiniões seria uma sociedade democrática. Portanto, democracia estaria relacionado sempre à ideia de liberdade de expressão? Pergunto a vocês. Uma sociedade onde nós não podemos escolher os nossos representantes para o governo, seria essa uma sociedade democrática? Portanto, o direito de eleger representantes seria uma característica básica para a democracia? A ideia de cidadania, ou seja, a ideia de você poder participar das decisões políticas, seria a cidadania um quesito básico para que uma sociedade possa ser considerada democrática? Nós vamos refletir sobre o que é democracia. Nós vamos refletir aqui sobre como funcionam as democracias, o que talvez possa ser chamado ou não de democracia. É muito importante a gente parar para pensar que se nós podemos hoje afirmar e reafirmar direitos ditos democráticos, direitos cidadãos, como, por exemplo, acabamos de citar o direito de eleger nossos representantes, o direito de expressar as nossas opiniões, o direito de participar das decisões políticas. É muito importante que a gente tenha claro aqui pra gente que nunca foi assim. Tá? Ou que pelo menos em milênios de existência da humanidade, em pouquíssimos momentos, foi possível afirmar que a participação popular era um direito, que o direito a expressar a opinião era um direito, e muito menos era possível dizer que todos eram cidadãos, pois não se considerava na maior parte da história da humanidade que todos eram iguais. A ideia de que todos somos iguais perante a lei, isso é muito recente. Isso foi afirmado pela primeira vez e tentaram construir isso pela primeira vez no século XVIII. Ou seja, quantos séculos antes disso não existiram? Apenas no século XVIII isso começou a ser afirmado, e mesmo assim, de uma forma muito incipiente, pois nem todos eram considerados cidadãos, as diferenças eram gigantescas.
Então a gente ainda está construindo um projeto de democracia. A gente ainda está construindo a ideia do que seja uma democracia. A democracia, a ideia de democracia, ela, sem dúvida nenhuma, é fruto de luta. É uma conquista. E como uma conquista, ela tem que ser preservada. Ela é uma construção que levou alguns séculos para chegar aonde estamos hoje. Não estamos num patamar avançado de democracia, falta muito para pensar nisso, mas ela é uma construção. Uma construção que, se você não continuar dando reformas, se você não continuar trabalhando nessa construção, a casa cai. É isso. Se você não luta todos os dias para a construção, se a sociedade não trabalha todos os dias para a construção e reconstrução da democracia, a casa cai. É como uma casa que você construiu e deixou do jeito que estava. Então é uma conquista, e uma conquista que precisa ser trabalhada todos os dias para preservá-la, para reformá-la para novos modelos de sociedade que vão surgindo, porque a sociedade muda, as pessoas mudam e o mundo precisa mudar. A ideia de democracia surge na Grécia, especificamente na cidade-estado de Atenas, onde surge a ideia de poder do povo. Democratos. Demo, de povo, kratos, de poder. Ou seja, um poder que vem do povo. Assim surge na Grécia, surge em Atenas, a ideia de cidadão. A ideia de pessoas que vivem na cidade e que, portanto, têm o direito e o dever de participar das decisões políticas desta sociedade. Portanto, a ideia de democracia na Grécia, mais do que um direito, era um dever de cada cidadão. Não é isso? O significado, portanto, de democracia era a ideia de que todos aqueles que vivessem como cidadãos atenienses tinham o dever de participar das decisões políticas da sua cidade, de participar das decisões sobre o futuro da sua cidade. Agora tem um problema. Em Atenas, nem todo mundo que vivia sobre o solo ateniense era considerado cidadão. Cidadão eram homens brancos, letrados. O atributo de cidadão era restrito a pouquíssimas pessoas. Então, nem todo mundo participava da democracia. Mas a primeira vez que surgiu essa ideia de que era possível uma assembleia que, reunida, debatesse o futuro da sua cidade, o futuro da polis, como era chamada a cidade, a primeira vez acontece na Grécia. Agora, a democracia poderia se restringir? Aí é uma pergunta, vamos refletir. É possível pensar em democracia apenas na esfera política? É possível pensar em democracia sem incluir as questões econômicas, sociais, culturais? Uma sociedade que se diz democrática, mas abandona a enorme parcela de sua população sem comida ou sem saneamento básico, ou muitas outras situações de pobreza, miséria, isso seria uma sociedade democrática? Então, seria possível pensar em democracia apenas como participação popular, apenas como eleição de representantes?
É possível pensar numa democracia e falar que uma sociedade é democrática porque ela elege seu presidente, mas mata mulheres, negros, trans, população trans, população gay. É possível pensar uma sociedade democrática na qual há cotidianamente a violência contra as minorias? É possível pensar numa sociedade democrática onde uma enorme parcela da população ainda vive nas ruas? É possível? Portanto, democracia vai muito além da esfera política. Ela envolve também a esfera econômica, a esfera social, a esfera cultural. A questão é que muitas nações tentaram ao longo deste último século impor aquilo que elas consideram ser democracia. Ele concorda. Não sei se vocês ouviram aqui. Tentaram impor o que seria democracia. E por isso fizeram guerras impondo o modelo de democracia. Que é um exemplo, as guerras que os Estados Unidos promoveram no início do século XXI sob o comando do ex-presidente George W. Bush, que tinham como lema a ideia de levar a democracia para os povos do mundo, no Afeganistão, no Iraque, a ideia de que nós somos os paladinos da democracia, como se o modelo norte-americano de democracia fosse o único exemplo de democracia para todos os cantos do mundo. Como é a democracia que você gostaria que existisse? Como é essa democracia? Como seria a democracia que nós gostaríamos que existisse no Brasil? Costumava dizer com os meus amigos no ensino médio que a democracia que a gente sonha, isso lá atrás, quando eu tinha meus 16, 17 anos, que a democracia que eu sonhava tinha maracatu, tinha skate, tinha feijoada, tinha futebol, tinha felicidade e tinha a cara do povo brasileiro. Bom, pausei o vídeo, troquei uma fralda, voltei. Vida de pai, muito legal. Como eu vinha dizendo, então, um certo modelo de democracia foi imposto pelas sociedades ocidentais, principalmente recentemente, nos últimos 20 anos, pelos Estados Unidos, como o modelo que deveria ser seguido por todos os outros países do mundo, e por isso eles promoveram até guerras, né, com a desculpa de que estariam levando a paz e a democracia para o mundo. E é claro que esses argumentos caíram por terra já faz bastante tempo. E essas guerras caíram em descrédito, mesmo dentro da sociedade norte-americana, que por muito tempo pediu para que os Estados Unidos tirassem seus soldados do Iraque, pois seus filhos estavam morrendo na guerra do Iraque. Então, esse modelo de democracia imposta por outros países, eu acho que a gente não tem uma cartilha do como seria a democracia, mas é uma construção, como a gente vinha falando, é uma construção que a gente vem reformando e trabalhando todos os dias. E é preciso que haja essa construção e reconstrução diária. Até porque, se existe algo que é fundamental para se pensar uma democracia, é a ideia de povo, né? A ideia de um povo que seja juridicamente igual, onde todos aqueles que vivem enquanto coletividade compartilham os mesmos direitos e os mesmos deveres. Sem essa concepção de povo, não tem como pensar democracia. E a partir dessa concepção de povo, onde todos, e para quem não sabe, todos significa todos, não há exceção para a palavra todos. Todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Só que isso só surge com a Revolução Francesa, no final do século XVIII. Essa ideia de que todos os seres humanos
são juridicamente iguais em direitos e deveres surge apenas com a Revolução Francesa, no final do século XVIII. E ainda assim, isso não vai ser colocado em prática imediatamente. O critério de cidadania na França, o critério de cidadania na Europa, vai continuar sendo muito restrito. Nem todos serão considerados cidadãos. Nem todo mundo vai ser considerado povo deste país e com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Isso vai continuar sendo bastante restrito a certos grupos sociais com mais poder político e mais poder econômico e uma grande quantidade de pessoas excluídas do direito à cidadania, do direito de ser parte deste povo. Por isso que a gente vai tentar entender aqui agora três modelos básicos de democracia, a partir do qual nós podemos pensar a construção da democracia. Que democracia é essa que nós pensamos? Que democracia é essa que nós sonhamos? E como ela deve funcionar? Tá bom? Primeiro de tudo, existe o que nós acabamos de comentar sobre a Grécia Antiga, que era um modelo de democracia direta. Democracia direta. Estou aqui na página 174 para quem quiser acompanhar junto comigo. Democracia direta, o melhor exemplo, é claro, é o modelo ateniense, no qual aqueles que eram considerados cidadãos se reuniam em uma praça pública que era chamada de ágora. E ali eles debatiam livremente as questões políticas e jurídicas da cidade ateniense. E assim, em assembleia, eles decidiam juntos. Espero que o áudio tenha ficado bom, esqueci de colocar o microfone. Eles decidiam juntos o futuro daquela sociedade, o futuro da cidade ateniense. Portanto, para quem, se meu áudio talvez tenha ficado ruim, sem o microfone aqui na frente, eu vou só repetir rapidamente. Estamos falando sobre democracia direta. Aquele modelo de democracia que existia na Grécia, que existia em Atenas. E depois a gente pode pensar que existem outros exemplos de democracia direta. Democracia direta nada mais é do que aquela democracia no qual aquele que é considerado povo, aquele que é considerado cidadão, participa diretamente das decisões. Como que era na Grécia? Como era em Atenas? Os considerados cidadãos, aqueles que eram considerados parte do povo, se reuniam em uma praça pública chamada de ágora, e nesta praça eles debatiam as questões políticas e jurídicas, debatiam o futuro, o presente e o futuro da sociedade ateniense. É uma discussão sem intermediários. Entende? A democracia direta sou eu indo na assembleia e dizendo aquilo que eu acredito que deva ser o melhor para a nossa cidade. A democracia direta é você reunir todos os estudantes do Instituto Federal numa assembleia, colocar as propostas, ouvir as propostas, deixar debater e decidirem juntos ali, através de uma votação, qual é o melhor caminho para o IFE de São João da Boa Vista. Isso é democracia direta. Democracia direta seria, por exemplo, todos os moradores de um bairro se reunirem e dizerem o que é melhor para o seu bairro. Democracia direta é como os moradores de um condomínio que se reúnem nas reuniões de condomínio para decidir o futuro deste condomínio, o futuro do prédio, do lugar onde vocês vivem. Democracia direta é você não ter intermediários da sua vontade. É você não ter representantes para a sua vontade. É você expor a sua vontade por você mesmo. Sem representantes. Sem intermediários. A pergunta que fica é: será que em comunidades muito grandes seria possível implementar um modelo de democracia direta?
Bom, na Grécia, a gente sabe, a gente está pensando numa cidade apenas, uma cidade-estado, Atenas, e nem todo mundo era cidadão. Então, eram poucas pessoas ali. Que reunissem 30, que reunissem 50. Mas eu fui pensar, só Poços de Caldas, que é uma cidade pequena, onde eu vivo, tem, se eu não me engano, 160 mil habitantes. São João da Boa Vista tem, se eu não me engano, entre 90 e 100 mil habitantes. E aí? Dá pra fazer um modelo de democracia puramente direta, reunir todos os 160 mil habitantes de Poços de Caldas numa praça e falar, e aí galera, vamos debater? Não dá, né? Então, como é que a gente faz? Então começa a se pensar outros modelos. Com o fim do modelo ateniense, não é, de sociedade, você passa mais de 1000 anos, muito mais do que isso, vai até o século XVIII, até 1789, para pensar a Revolução Francesa, para a gente começar a pensar num modelo de democracia, para a gente recuperar os ideais atenienses e pensar mais uma vez em democratos, em um poder do povo. E a partir daí da Revolução Francesa, você passa a ter um modelo de democracia baseado na representação. Então, para quem está com o livro na mão aí, página 175. A democracia representativa é a ideia do quê? É uma ideia que surge com as revoluções burguesas. Quais são as revoluções burguesas? A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa e Revolução Americana. Né? A Revolução Francesa, 1789, a Revolução Puritana e Gloriosa do século XVII e a Revolução Norte-Americana, ou seja, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, no final do século XVIII, bem próximo da Revolução Francesa. 2 anos antes da Revolução... 2 anos não, em 1776, né? E a Revolução Francesa de 1789, então bem próximos aí. Tá? São essas revoluções que trazem a ideia de poder representativo, ou seja, a ideia de que é possível representar a soberania popular. Ou seja, o povo é soberano, a decisão do povo é soberana e nada está acima da decisão do povo. No entanto, o povo não pode ir lá pessoalmente, todo mundo junto, discutir, debater e decidir. Então o que a gente faz? A gente elege representantes. Então, Poços de Caldas vai ter o seu representante, São João da Boa Vista vai ter o seu representante. Então, a população vai eleger representantes e esses representantes vão fazer isso na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, no Senado, na Assembleia Legislativa, assim por diante. Você vai ter ambientes como esses, as câmaras e as assembleias, onde você vai ter os representantes eleitos pela população que vão representar os anseios da população. Essa é a ideia de uma democracia representativa, no qual a população elege pessoas que vão representar os seus interesses. Então vamos pensar assim, nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados. Certo? 513. Esses 513, a ideia de uma democracia representativa é que esses 513 representassem os desejos da população em seus diversos segmentos. Porque é claro que a gente vai ter opiniões diferentes, é claro que a gente vai ter caminhos diferentes, e é ótimo que tenha isso. Essa é a democracia. Eu não concordo nem um pouco, e aqui está a opinião do professor, não tem nada de errado em expor opinião também. Eu não concordo com a ideia de você eliminar aqueles que não pensam igual a você. Como, por exemplo, o nosso atual presidente, durante a sua campanha, disse que ia prender, né, na ponta da praia aqueles que não pensassem como ele. E disse num comício no Acre que ia metralhar os seus opositores. Né? Ele, fingindo ter um fuzil na mão, disse que ia metralhar os seus opositores. Você não pode eliminar aqueles que pensam diferente de você. Você tem que aprender a conviver com aqueles que pensam diferente de você. Essa é a ideia da democracia, não é? Debater ideias diferentes para construir algo melhor. Então você tem uma Câmara de Deputados com 513 deputados que deveriam representar os anseios das diversas opiniões presentes na sociedade. Opiniões conflitantes, tem gente que pensa que o futuro é melhor por aqui, tem gente que pensa que é melhor por ali, a gente vai debater e vai encontrar um caminho. Não é?
A questão e o problema da democracia representativa, e vamos pensar aqui no Brasil, nesse caso, é pensar que talvez a vontade popular não se represente ou não se veja representada. Vou dar um exemplo. Nós temos 513 deputados, ok? Nós temos 513 deputados. Desses 513 deputados, 257 fazem parte de uma frente parlamentar do agronegócio. Ou seja, você tem 257 deputados que fazem parte de uma frente parlamentar que defende o agronegócio. Tá, mas e o pequeno produtor? E o sitiante produtor de café? E aquele cara que tem um pequeno sítio e planta verdura? E aquele cara que trabalha como meieiro num pequeno sítio de milho? E essa galera que trabalha com pouco, que tem uma terra pequena, eles não podem estar representados no parlamento? Não existe uma frente parlamentar do pequeno produtor rural? Só existe uma frente parlamentar do agronegócio? Então você tem praticamente metade da Câmara dos Deputados representa apenas um setor da economia brasileira, o setor do agronegócio. Ou seja, metade dos deputados representam apenas uma ideia. Sendo que nós temos um país com ideias que são muito diferentes. E o legal é que a Câmara dos Deputados esteja composta por pessoas que pensam diferentes, que representam setores diferentes, que representam interesses diferentes. Porque assim eles vão debater, eles vão discutir e vão tentar encontrar um caminho conjunto. Esse é o problema da democracia representativa. Será que a gente consegue eleger representantes nesse atual modelo nosso que realmente defendam os interesses da população? Será que a sociedade civil consegue participar e colocar os seus interesses e os representantes dessa população defenderão esses interesses na Câmara dos Deputados? Por conta desta dúvida é que surgiu a ideia de democracia participativa, e viramos agora para a página 176. Na página 176, falamos sobre democracia participativa. Na ideia de democracia participativa, você tem a possibilidade de, dentro de um modelo de representação, ou seja, dentro do modelo de democracia representativa, onde você elege seus deputados, seus senadores, seus governadores, a população vai ter a possibilidade de participar, de definir quais são os rumos, de definir quais são as suas necessidades, de preencher os espaços que antes eram ocupados apenas por uma elite política. Quer um exemplo de democracia participativa? Bom, você elege vereadores e você elege prefeitos. Beleza, nós elegemos agora recentemente vereadores e o prefeito. Na hora de definir o orçamento da sua cidade, na hora de definir onde vai ser gasto o dinheiro público, é possível perguntar para a população do bairro onde ela precisa que esse dinheiro seja gasto. Não é possível. Isso se chama orçamento participativo, ou seja, um orçamento no qual a população pode opinar. Por que ela pode opinar? Porque é ela que sabe do que ela precisa. Então, eu tenho dinheiro para investir em obras públicas, certo? Por que eu não pergunto para a população do bairro o que é que ela está precisando? É ela que sabe de suas necessidades. Então, essa ideia de um orçamento participativo, no qual você pode, por exemplo, vou dar um exemplo de organização do orçamento participativo. Um exemplo só, não precisa ser exatamente assim, tá bem? Mas você pode, por exemplo, a cada ano, reunir pessoas do seu bairro, sabendo que vocês têm X em dinheiro público da prefeitura para investir no bairro, e debater entre os moradores do bairro onde esse dinheiro vai ser gasto. Qual é a necessidade do bairro? É claro que vai ter um monte de opinião diferente dentro dessa reunião. Nem todo mundo dentro do seu bairro pensa igual, não é? Mas isso é o legal da democracia, que nem todo mundo pensa igual e a gente debata e encontra um caminho comum. Não é isso?
A gente não tem que excluir o nosso opositor, a gente tem que conseguir debater com o nosso opositor. É preciso que haja diferença de opiniões para que haja democracia. É possível e é preciso que todo mundo tenha o direito de ter a sua opinião e que tenha opiniões diferentes. Que haja possibilidades diferentes de aplicação dos recursos públicos. Nem todo mundo precisa pensar igual e é importante que todo mundo pense, que as pessoas pensem diferentes, que haja grupos de pensamento diferente. Então, dentro do seu bairro, vocês vão debater o uso do orçamento, vão definir em votação, em assembleia, definimos, nós vamos investir esse dinheiro na reforma da escola do bairro. Beleza, definimos. Então, essa decisão do bairro vai ser incluída no projeto de lei orçamentária. E esse projeto vai para a Câmara dos Vereadores. Os vereadores vão votar, vão fazer emendas e vão votar essa decisão dos moradores e vai ser elaborado o que nós chamamos no município de Lei Orçamentária Anual. LOA, Lei Orçamentária Anual. Normalmente, quem define a Lei Orçamentária Anual é o prefeito e os vereadores. São os vereadores, é claro, com a participação do prefeito. O prefeito elabora e envia para a Câmara e a Câmara coloca emendas, retira alguma coisa, modifica e é aprovado, sem participação da população. Então, com o orçamento participativo, você coloca a população para definir o orçamento. Esse orçamento vai para a Câmara pode votar, fazer suas emendas e aprovar a lei orçamentária anual, que vai servir para o exercício do prefeito no ano seguinte. Aquilo que ele pode ou não pode gastar vai ser definido pela população. Então essa é a ideia de democracia participativa. Vou te dar um exemplo de democracia participativa. Quando, no início dos anos do século XXI, professores do Brasil inteiro se reuniram para começar um debate sobre um planejamento para a educação brasileira. Como que nós poderíamos chegar a um novo modelo de educação. Foram 10 anos de debate. Esse trabalho foi concluído, se eu não me engano, fazendo uma emenda no vídeo aqui, o que aconteceu a partir daí é que alguns anos depois, se eu não me engano em 2016, foi aprovado um novo modelo de ensino médio que não contava com a participação de nenhum professor. Nenhum professor participou das decisões da construção do novo ensino médio. Portanto, isso é um exemplo de uma democracia que não é participativa. Para você definir os rumos do ensino médio, é preciso que os professores e os alunos que são parte do ensino médio possam participar das decisões de como vai ser esse novo ensino médio. A democracia participativa depende de que você possa ouvir os anseios da população, que você possa ouvir aqueles que precisam e participam das decisões, tá certo? Então eu queria fechar a nossa aula de hoje, o nosso encontro de hoje, com uma proposta de exercício, uma proposta de atividade, tá bem? Qual é essa proposta? Vocês têm lá no Moodle uma atividade em aberto, onde vocês vão postar ali um trabalho que será feito em dupla, tá bem? Em dupla, vocês vão fazer um trabalho onde eu quero que vocês elaborem propostas criativas, imaginativas, para propostas criativas para ampliar a participação popular nas decisões políticas. Ou seja, propostas de democracia participativa. Eu citei aqui o orçamento participativo, mas o que mais? O que mais nós podemos pensar, criar, imaginar para que a população participe das decisões políticas e não deixe isso somente para um pequeno núcleo, um pequeno grupo de políticos, uma pequena elite brasileira? Como eu posso ampliar a participação? Vou dar uma ideia. Por que não pensar em tecnologia? Como a gente pode usar a tecnologia, os aplicativos de celular, a internet? Não é uma possibilidade de pensar? Melhorar, ampliar a participação popular nas decisões políticas? Não é? É só uma ideia. Vocês que são tão criativos, vocês que conhecem tanto dessas tecnologias, por que não pensar em possibilidades por aí? Então é essa atividade. Em dupla, eu quero que vocês pensem
e proponham e defendam, é claro, as suas propostas no seu texto, propostas de democracia participativa. Tudo certo? É isso por hoje. Agradeço por demais a participação de vocês no nosso encontro de hoje. Se vocês se sentirem à vontade, coloquem comentários sobre democracia participativa aqui nos comentários do vídeo mesmo, tá bom? Coloque ali quais são as suas ideias, quais são as suas propostas, o que você acreditaria, porque assim a gente cria de repente um debate aqui no vídeo mesmo, tá? Alguns pensam uma coisa, outros pensam outras, pensamos diferente, e não importa que pensamos diferente, essa é a ideia, esse é o bom. Então, faça uma atividade, posta lá no Moodle, mas comenta aqui embaixo também no vídeo as suas ideias sobre democracia participativa. Tudo certo? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.